Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o Ouri 11, Ouro Invest Renda Estruturada, que é um fundo imobiliário, inclusive foi pedido de um inscrito nosso. Aliás, se você quer ver algum ativo específico em nossos vídeos, né, deixe no comentário ali que ativos gostaria de ver, que a gente encaixa ali à medida que vamos fazendo os vídeos para conseguir colocar e alternando ali, colocando as recomendações dos nossos inscritos. Trata-se de um fundo de menor porte, tem algumas características bastante interessantes, inclusive um portfólio bastante diferente. Vamos conferir esses dados, né? Entender um pouco aí o motivo por que ele caiu o rendimento recentemente, né? E vamos explicar em maiores detalhes esse fundo imobiliário. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo então informações a respeito do fundo imobiliário, né? A gente tem ali ativos físicos, imóveis, né? O fundo tem uma lista de imóveis que faz parte do seu portfólio. Aqui temos vamos passar por alguns exemplos. Esse edifício Gibran em Campo Grande, Mato Grosso, né? O fundo tem 15 unidades compradas e já revendeu 4 unidades. Então ele tem investidos aí aproximadamente 10 milhões de reais nesses imóveis. Aqui é o residencial Alpha Houses, ele tem 7 unidades dentro desse residencial que fica em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ele fez a aquisição das unidades na planta com 50% de desconto. Então, a obra nesse momento está com 91% concluída. Depois, mais para frente, a gente vai ver em detalhes como se dão essas operações, mostrar alguns exemplos desse tipo de operação. Em Santo Antônio da Posse, em São Paulo, né, tem o residencial José Antônio Bortolotto, né, ele tem 73 unidades nesse empreendimento. Temos o Oscar Freire, na cidade de São Paulo também, né, um prédio aí, um investimento bastante alto, são 5 unidades compradas só, né? A gente percebe que o custo unitário de cada unidade é bastante elevado. O condomínio Wish 675, também na cidade de São Paulo, são 14 unidades, né? E um valor investido ali de 5,7 milhões. E o escritório na Barra da Tijuca, esse escritório foi adquirido metade pelo fundo, né? Metade da área total pelo fundo, e ele está alocado nesse momento para a WeWork. Então, esse é uma visão, né? Essa é uma visão dos imóveis que compõem o portfólio do fundo. Temos, além dos imóveis, diversos CRIs, né, e a gente observa aí já uma certa distribuição, né, em vários estados do país. Aqui temos os principais, né, taxa aí a maior parte deles indexados ao IPCA. Temos o pulverizado aqui que tem IGPM, né? Então são CRIs com diversos objetivos, né? Com diversas garantias. Temos aqui o Carvalho Oskin com indexação ao CDI, né? E os demais aqui com IPCA. Então, essa é uma visão rápida dos ativos, e além desses ativos imóveis, CRIs, o fundo também consegue investir em outros fundos imobiliários, principalmente fundos de papel, e grande parte deles com a indexação principal ali ao IPCA. Então, é um fundo que está fortemente exposto ao IPCA. E chama atenção, né, o escritório Barra, locado pela WeWork, ele responde aí por 20% do patrimônio do fundo. Então, ele tem uma situação importante aqui, né? E a gente tem o Oscar Freire, 14%. Então, esses são os maiores ativos do fundo, os principais responsáveis aí por seu resultado. Vamos então para um gráfico aqui que resume bem, né, essa situação. Então, a gente tem, em termos de setores, uma exposição bastante importante a imóveis residenciais, com 41%, 20% imóveis comerciais. Então, temos aí 61% nesse tipo de alocação, né? Que são imóveis, são os principais aí.
A indexador 83% está indexado ao IPCA. Então temos aí uma visão, já um indício aí, né, mostrando por que o fundo apresentou uma queda de rendimentos aí no histórico recente, né? E mais para frente a gente vai entrar um pouco melhor nos detalhes ali, mas antes eu vou mostrar para vocês o que são essas operações com esses imóveis. Então temos aqui uma lista de operações finalizadas pelo fundo. Esse residencial Lagoa, ele fica no Rio de Janeiro, né? Então o fundo adquiriu duas unidades desse empreendimento em 2019. E aí a gente tem o gráfico lá embaixo, né? Então o fundo fez um desembolso, comprou essas unidades. E aí depois de um tempo, a, a incorporadora recomprou essas duas unidades em dois momentos distintos, né? E fechou a operação. E a operação toda teve um retorno de 14,87% ao ano. Outro exemplo de operação, né, residencial Pinheiros, né, então ele adquiriu 10 unidades em outubro de 20, com desembolso de sinal e pagamento, né, remanescente e tal, e a incorporadora recomprou as unidades em quatro momentos distintos, né, a gente tem aí meados de 21 até novembro de 2021. Nesse momento, a obra estava aí com 52% concluída e o retorno da operação foi de 23,78%. Você deve estar estranhando, né? O fundo simplesmente compra a unidade e depois vende ela para a própria incorporadora, né? Mas é uma forma de financiar o empreendimento junto à incorporadora. Uma vez que a incorporadora ela lança o empreendimento, ela precisa ter um mínimo de imóveis vendidos naquela condição, né? Muitas vezes os compradores, pessoas físicas, não querem correr um risco tão grande, né? Comprar uma obra logo no início ali, né? E ter o risco ali de prazo de entrega ou até qualidade da entrega. Então o fundo vai lá, assume esse papel, ele compra algumas unidades, ajuda nesse fluxo de caixa da incorporadora. Lógico que ele busca um desconto nesse momento de compra e depois, lá na frente, até com a obra mais avançada, a própria incorporadora recompra essa unidade para depois vender para os clientes pessoa física. É uma forma de financiamento, né? Então podemos considerar que mesmo com essa forte presença ali de alguns imóveis dentro da operação do fundo, ele acaba tendo uma função semelhante a um fundo de papel. E agora vamos entrar um pouco melhor aqui na questão dos pagamentos recentes, né, e do resultado do fundo. Então temos aqui dezembro, né, a gente teve ali uma receita de 700 mil reais com os imóveis, né, e CRIs 240 mil. No ano de 2023, esse resultado aí representou 7,5 milhões, né, nos imóveis e 3 milhões e 400 com CRIs. E o resultado total, né, a gente tem ali um resultado de 10,52 em 23 e 11,61 em 22. Aí a gente observa um detalhe que ele distribuiu rendimentos ligeiramente acima dos seus resultados no período, né? Lógico que desde o início, né, e desde o último falou a distribuição foi menor, mas nesses 2 anos aí podemos dizer que seu resultado estava ligeiramente turbinado ali, né, usando uma reserva. E agora a gente vê nesse gráfico claramente aí nos últimos meses, especialmente o resultado de CRIs, né, de janeiro de 23 até junho, foram resultados aí mais robustos. E depois ali de julho até dezembro eles caíram um pouco, principalmente aí por questão da indexação do IPCA. Então, por esse motivo, especialmente, né, o fundo acabou tendo uma distribuição um pouco mais baixa aí nos últimos meses. Agora vamos falar um pouco melhor aqui da composição desse resultado, né? A gente tem ali CRIs 22, 69 imóveis e 11 centavos de fundos imobiliários e o rendimento distribuído de 80 centavos. E aqui no gráfico embaixo a gente vê claramente essa situação. Ele distribuía R$ 1 praticamente na primeira metade do ano, na segunda metade ele já caiu o rendimento e
diminuiu aí a sua distribuição. E o gráfico embaixo, né, que é a reserva por cota, a gente vê que ao longo de todo o segundo semestre de 2023 houve uma queda dessa reserva, aí praticamente zerando ela. Então o fundo não tem mais gordura para queimar na distribuição, né? Temos ali uma variação da cota do mercado, né? E sua relação preço-valor patrimonial, ela subiu um pouco ali no meio do ano, mas aí com a queda da distribuição natural acabou caindo um pouco o preço do fundo e diminuindo aí a relação preço-valor patrimonial. Vamos agora trazer a comparação dele com outros fundos imobiliários, né? São fundos de papéis principalmente, ou com que tem características aí de portfólio misto, né? Em termos de dividend yield, o Ouri 11 ele tem um dividend yield elevado, né? Quase 15%. Ele tem um bom desconto também nessa situação de queda na sua distribuição, né? Acabou dando um desconto maior para ele. É um fundo que apresenta baixa liquidez, 0,1 de liquidez, né? Não chega nem a R$ 1 milhão por dia. É uma liquidez que pode trazer problemas se o investidor tiver uma exposição grande a esse fundo, né? São só 6 mil cotistas e o patrimônio de 0,1 bilhão também. É um patrimônio proporcionalmente baixo. Em termos de resultado, tivemos a desvalorização recente da cota. Quem investiu há 1 a 2 anos, há 2 anos praticamente empatou com a inflação no período, e quem investiu há 1 ano conseguiu 4% acima da inflação, que é um rendimento relativamente baixo, uma vez que temos o risco, né, do fundo imobiliário um pouco maior, por exemplo, do que um tesouro IPCA mais 5 e alguma coisa, né? E nesse gráfico a gente observa a variação da cota, então ela está num patamar bastante baixo em relação ao histórico que esse fundo já atingiu, né? E temos aí o histórico de rendimentos, né? Lembrando que nos últimos meses, né, o rendimento caiu e é de se esperar que esse rendimento siga mais baixo aí, pelo menos para os próximos meses. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investir no Ouro 11. Do lado positivo, a gente tem algumas operações específicas do fundo, apresentam um resultado muito bom, né? Essa operação de compra e venda de imóveis tem trazido resultados, né? A operação do escritório da WeWork no Rio de Janeiro garante boa parte do resultado mensal do fundo, né? Metade da receita que vem do imóvel vem dessa locação aí para a WeWork, né? Então dá uma certa estabilidade, apesar da WeWork ter alguns problemas ali, né? A operação da empresa como um todo aí tem tido dificuldades. O dividend yield passado é elevado, né? Performa bem com a inflação mais alta esse fundo. E a taxa de administração é ligeiramente mais baixa do que outros fundos semelhantes. Em compensação, do lado negativo, apesar do portfólio com característica diferente, é um fundo de dívida na sua essência, né? Ele faz a operação para financiar a construção, né? As incorporadoras. Em momento de queda de valor de imóveis, esse fundo pode ter problema. Lembra que uma parte da operação consiste em você comprar um imóvel na planta, né? Se o mercado virar e tiver uma situação aí de queda de valores de imóveis, o fundo pode ter problemas para conseguir vender esse imóvel lá na frente a um preço que compense todo o risco da operação, né? Um patamar mais baixo de IPCA fez o fundo diminuir a sua distribuição. A reserva de distribuição praticamente zerou nos últimos meses, então não é de se esperar que ele tenha um aumento significativo de distribuição nos próximos meses. E é um fundo de baixa liquidez e pequeno patrimônio líquido. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.